Olá, estou de volta. Uma ótima noite para todos vocês. Decisão da última reunião do Comitê de Política Monetária do ano acaba de sair e o Copom, como já esperava o mercado, manteve a taxa básica de juros, optou pela manutenção em uma decisão unânime de 3,75 ao ano. No comunicado, algumas aspas aqui do Banco Central, que disse que a decisão reflete incertezas ao redor dos cenários e o Banco Central vai seguir dando ênfase a horizontes de 6 trimestres à frente, para a decisão, para poder montar ali a decisão. Essa decisão também reflete um balanço de riscos com a variância ainda maior do que a usual. O Copom se manterá vigilante, avaliando a estratégia de manutenção da taxa Selic, a taxa básica de juros, essa que foi a última reunião do ano, também a última reunião do governo Jair Bolsonaro. A próxima decisão já deve sair sob aí o governo do novo presidente eleito. Para poder comentar essa decisão aí do Copom, última decisão do Copom do ano, eu tenho aqui o David Martins, a Sari Veste, que está comigo. David, que bom estar aqui com você hoje para comentar essa decisão do Copom, que não surpreende, na verdade, o mercado inteiro já esperava por isso. Acho que sai mais do que tranquilo até, do que a gente esperava, tudo em linha com o que já esperava. Boa noite, Débora, boa noite a todos que nos acompanham. Esperado, como você bem trouxe, O mercado já cravava aí esses 3,75, então nenhuma novidade aí nesse final de ano. Esse final de ano dentro de uma Pelo menos do Copom não, né? Sim, dentro de uma certa previsibilidade agora, no final do ano, mas a expectativa e todos os olhares estarão voltados para fevereiro. Sim. Primeira reunião do Copom, do governo Lula, presidente eleito. Ainda não sabemos quem será o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, enfim, os nomes e como se comportar, será o comportamento do mercado com relação a essa taxa de juros será definida em fevereiro. A principal preocupação está atrelada totalmente com relação à inflação, principalmente com a PEC, de transição que está ocorrendo, a votação do Senado. Então, o mercado está de olho, acompanhando, e em fevereiro teremos fortes emoções, com certeza. E, aliás, o Copom deixou muito claro até aqui no comunicado, ele reiterou que não hesitará em retomar ajuste de desinflação se a desinflação não ocorrer como esperado, ou seja, já trazendo o que realmente se esperava, Aliás, muitas casas já começaram a mudar essas expectativas de que a gente teria corte da Selic para o ano que vem, algumas já precificando, inclusive, novos ajustes da Selic acima dos 14%, isso, David? Justamente por causa do cenário incerto, cenário fiscal incerto e com tudo que está acontecendo ainda, com a PEC ainda refletindo bastante, Sim. O interessante é a gente fazer até uma análise, existe um relatório chamado Boletim Focus, do Banco Central. Esse Boletim Focus traz os principais economistas do país, de instituições financeiras, onde eles fazem análise e projeções de vários dados econômicos. E o engraçado é que todas as projeções vinham sinalizando uma taxa Selic no final de 2023 em 11% ao ano. Porém, agora, com a PEC, que aí hoje, pelo menos o texto, ele menciona 175 bilhões nos próximos 2 anos, acima do teto de gastos. Então, aquilo, o governo gastando mais do que arrecada, isso vai precisar tirar o dinheiro de algum local. E de onde que vai tirar? Vai o quê? Ter mais impostos? Ou vai precisar pegar mais recurso emprestado? Pegar recurso emprestado vai precisar pagar o quê? Mais juros. E isso vai ter que ter o quê? Um aumento dos juros. Então, como você bem trouxe, Débora, várias instituições, várias casas de análise, vários economistas já trazem uma perspectiva de aumento de juros no ano que vem. Tudo isso olhando também a inflação, que deve subir, enfim. Então, quando a gente analisa os dados econômicos, a gente vinha analisando uma melhora de perspectivas, porém, com essa PEC, os dados aí eles tendem a trazer um maior risco e, com isso, juros maior, inflação maior e uma maior dificuldade para que a gente consiga controlar essa inflação, que ainda não chegou no ponto ideal, porque nós tivemos uma inflação de 2 dígitos esse ano, bom lembrar. A meta de inflação para 2022 são 3,5 pontos percentuais, podendo oscilar de 1,5 para mais ou para menos. A gente está acima. A perspectiva para o próximo ano gera uma inflação em 5%, que estaria acima. Por que acima? David, você acabou de mencionar
que a perspectiva dentro da margem é até 5 pontos, o ano que vem a meta será em 3,25, podendo oscilar 1,5 para cima ou para baixo. Então 4,75 é o máximo ali, né, de meta de inflação para o ano que vem, e as projeções já pontuavam aí 5 pontos percentuais de inflação. Porém, novamente com a PEC, a gente pode ter ainda uma inflação maior, e o Copom, enfim, trabalhando para se trazer novamente a inflação para dentro da meta, aumentando os juros. Então, tudo isso a gente vai ter que acompanhar de olhos bem atentos, porque a gente sabe que isso vai trazer muita volatilidade, principalmente para investimento de risco, para investimento em renda variável. As empresas que necessitam tomar recurso vão pagar um juros maior. Quem pensa em comprar carro, casa, vai pagar um juros maior. Tudo fica mais caro. E, aliás, olhando, né, para o reflexo disso agora, que eu quero levantar essa discussão, porque, assim, realmente, para o D0, o mercado já esperava essa manutenção, né, nenhuma surpresa, ótimo, já basta tanta surpresa que a gente tem tido, né, David? Mas, olhando para frente, né? Quais setores são diretamente impactados por uma expectativa de retomada de reajuste ali da taxa básica de juros? Porque a gente sabe que a gente já está no nível bem significativo, um nível alto, né, 2 dígitos aí dessa taxa básica de juros, e alguns setores acabam sendo mais impactados, outros sendo mais beneficiados. Então, como que você faz uma avaliação geral, né, do impacto desse cenário agora da Selic, né, para os setores aí de renda variável? Voltando um pouquinho só, até falar um pouquinho das eleições, na prévia ali da definição de quem sairia o vencedor na eleição presidencial, então com uma expectativa de uma vitória do Lula e beneficiar setores como construção, varejo. Era a carteira Lula, né? Sim, porque qual que é a perspectiva? Juros, como a economia já está, enfim, entrando em linhas aí, a gente vê uma perspectiva de queda de Selic para o próximo ano, conforme eu mencionei, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central, inflação caindo. Então, dentro do kit Lula, quais seriam os setores beneficiados? Varejo, porque os juros menor facilitaria as pessoas tomarem mais crédito, construção civil, principalmente focado em baixa renda, educação, programa como o ProUni, por exemplo. Então, seriam setores que seriam beneficiados. Quando a gente fala, então, cenário de queda de juros, empresas também que estão voltadas a crescimento, tomar recurso emprestado vai facilitar. E o inverso é verdadeiro. Quando o juro sobe, varejo é penalizado, porque fica mais caro para você comprar parcelado, financiado. Então, a população que vai financiar, quem tem dentro do seu portfólio, eu vou lá e invisto em construtoras. Será que as construtoras conseguirão efetuar suas vendas, sendo que o juros está elevado, então para a população comprar a sua casa própria, vai pagar mais juros? Será que varejo conseguirá vender, principalmente quando a gente fala de linha branca, que são os produtos que têm um valor agregado maior, conseguirão ter boas vendas? Acaba impactando diretamente. Então, juros subindo, de forma negativa, né? E as empresas até depois aí da vitória, mas já com possível nome para o ministro da Fazenda, possível nome dentro da equipe de transição do governo, e até mesmo essa PEC de transição já trouxe muita volatilidade, e a alta que esses papéis tiveram no pré-eleição, no chamado kit Lula, já começaram a devolver tudo. Então, assim, o mercado ainda com muita incerteza, com muitos desafios, e o que a gente tem que sempre colocar em mente é assim, não só Brasil, a gente vê um cenário global também com muitos desafios. Então, Estados Unidos, nós tivemos o payroll na sexta-feira, que trouxe um crescimento nas vagas criadas, em comparação à expectativa de mercado. Isso traz uma possível alta de juros mais veloz, ou até mesmo por um tempo maior. Então, aqui nos Estados Unidos também, quando a gente fala aumento de juros, também acaba penalizando o mercado de renda variável. Brasil, com toda a incerteza fiscal, aí principalmente atrelado à PEC do governo. Inflação alta. Europa a gente vê com muita dificuldade. Então, muitos desafios para o ano de 2023. O principal ponto vai ser o quê? Ter um portfólio diversificado para os investidores. Quem se beneficia desse cenário? Quem é rentista. Então, e quem aí quer ia ser minha próxima pergunta para você. Então já manda. Por um lado, a gente tem, claro, os impactos para vários setores, juros altos, enfim, né, tudo que a gente já está explicando aqui, sempre o financiamento fica mais caro, tudo fica mais caro, mas, por outro lado, para quem investe em renda fixa que ressurgiu muito forte esse ano, né, eu lembro que
não muito tempo atrás, renda fixa tinha morrido. Ninguém fala, quando o juros estava ali a 2%, quando começou ali... Renda fixa morreu. Morreu. Ninguém, não, agora... Depois ressurge das cinzas, feito fênix, né? E aí, com mais perspectiva de retomar o aperto monetário, de subir ainda mais essa taxa básica de juros, quem está na renda fixa está muito bem. Sim. Eu sempre vejo como consultor, analisando diversos portfólios, diversos clientes, diversos perfis, renda fixa sempre tem que fazer parte de um portfólio. Por quê? Porque mesmo Selic a 2% faz sentido você ter renda fixa, você precisa ter uma diversificação, você precisa ter caixa para aproveitar oportunidades, então sempre vai fazer parte de um portfólio. Em maior ou menor escala, mas sim vai fazer parte. Mas claro, com uma taxa de 2%, você busca outras alternativas. Porém, uma taxa já como nós estamos hoje, em 13,75 a meta, os títulos públicos, né, sendo remunerado aí uma Selic over de 3,65, CDI 13,65, e analisando a perspectiva de alta dos juros, isso acaba beneficiando muito o investidor de renda fixa, aquele rentista, e cada vez vai ter uma remuneração maior. Vi títulos CDBs, LCI, LCA, CDBs pagando 16%, LCA pagando 13%. Então a gente está falando que LCA, títulos isentos de imposto de renda, pagando mais de 1% ao mês, o tão sonhado em 1% ao mês, muitos investidores fazem esse cálculo, né? Juros altos, quem se beneficia? Quem tem recurso e pode aplicar. Então, eu em aulas, né, eu sou professor de finanças também, e assim, quando a gente fala da importância da política, não entrando agora no mérito político de candidatos, mas a importância da política, da economia no nosso dia a dia, de candidatos com propostas populistas, será que isso vai beneficiar a população mais carente? Alta dos juros beneficia quem? Quem tem possibilidade de investir, quem já tem dinheiro. Porque aquilo vai ganhar hoje 13, 14, 15, 16% tranquilo. Sendo que quem pensa em empreender e eu vou tomar um recurso emprestado, já fica muito mais difícil. Então, quem acaba sofrendo mais? A população mais carente, né? Esse que é o principal ponto. Porque juros elevados não é bom para a população mais necessitada. Bom, eu já falei aqui, né? Já disse que algumas casas estão, inclusive, já precificando, já estão, aliás, revisando, né, expectativas para a retomada desse aperto monetário. Eu queria entender na Sarinvest o que vocês estão esperando aí para 2023, então, né? Se vocês estão acompanhando isso, esperava-se que a gente já começasse a ver corte na Selic ainda no primeiro semestre, né? Mas com todo esse cenário que a gente tem agora, com todas essas mudanças e incertezas também, qual que é o cenário agora para a Sarinvest? A perspectiva era a seguinte: com uma continuidade de governo, provavelmente nós teríamos já cortes no ano que vem, a partir do segundo semestre, na nossa taxa básica de juros, que beneficiaria diversos setores. Porém, com a vitória do candidato Lula e principalmente com a PEC de transição de governo, a gente vê um aumento provavelmente para o próximo ano, tá? Claro que a gente vem acompanhando principalmente o desenrolar aí da PEC de transição, porque esse que vai ser o principal ponto para saber qual que será o valor exato, durante quanto tempo, se haverá aumento da carga tributária ou não, será a reforma aí da âncora fiscal. Então tudo isso a gente está acompanhando para que, enfim, você tenha um horizonte e quais serão as melhores alternativas. Ainda tudo muito incerto, tá, Débora? Então, a princípio, falavam de 200 bilhões. Depois, já falaram 145 bilhões. A proposta, 175 bilhões para 2 anos. Então, há ainda possibilidades de mudanças e a partir da definição que a gente já consegue ter um norte, seguir pensando em portfólio, pensando em recomendações. O que já vários estudos, como você bem trouxe, de casas de análise, de consultorias especializadas, a nossa equipe macroeconômica vem pontuando os reflexos na taxa básica de juros, então na taxa Selic, reflexo na inflação, de acordo com o rombo fiscal. Então, 100 bilhões, qual que é o impacto disso na taxa Selic e na inflação? 150 bilhões, 200 bilhões.
E aí varia, de 14% uma taxa Selic para o próximo ano, até 16,5%, já vi já economistas mencionando. Então, acho que o principal ponto, como nós já mencionamos algumas vezes, hoje era esperado, hoje 13,75 foi bem tranquilo, pelo menos para passar esse final de ano já com isso de forma mais calma. Mas pensando para fevereiro, que aí está a maior preocupação. Um ponto também importante a se lembrar é que quando a gente fala dos juros, por mais que o mercado já precificasse esses 3,75 na reunião de hoje, existem diversas vértices, né, diversos anos ali de vencimento de títulos, onde o mercado negocia suas expectativas. E aí esse mercado está muito estressado, que isso a gente já vê já nos últimos meses, principalmente no último mês, um aumento expressivo nos juros futuros. Então, por isso, quando nós falamos de uma perspectiva de 14%, 15%, 16%, é que o mercado sempre acaba antecipando esse movimento. Então, o mercado ele trabalha muito. De acordo com esse cenário, essa possibilidade, ela é real? Ela quantos por cento de probabilidade disso acontecer? Se esse cenário acontecer, como que a minha empresa vai se posicionar, como eu como investidor vou me posicionar. Então você já vai fazendo os movimentos e isso vai trazendo aí um comportamento dos ativos e o mercado de juros, mercado de renda fixa foi bem movimentado com muita volatilidade nos últimos meses. Perfeito, David. Então tá aí para vocês que estão nos acompanhando na programação, né? Aqui em primeira mão para vocês a decisão do Copom, última reunião do Copom do ano. Agora né? só em 2023. Pela manutenção, agora só em 2023 a gente faz plantão aqui de Copom e claro, já com comentários aqui de especialista, quem entende realmente do mercado, é sempre assim que a gente faz aqui na BMC News. Obrigada, David, mesmo por estar aqui comigo para poder trazer aí essa decisão do Banco Central, comentar um pouco sobre o cenário. Conto com você em outras vezes também aqui no plantão, só no próximo ano, tá? Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. E sempre quando precisar, a gente está aqui para comentar. E ano que vem tem mais Copom. Com certeza, é isso aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, eu estou de volta ao vivo com a abertura do mercado para todos vocês. Mas você continua aqui na programação da BMC News, porque agora chegou a hora da gente falar sobre criptomoedas. Está chegando a hora do trader com Rafael Mazzelli. Então não sai daí, porque tem muito mais ainda aqui na nossa programação. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.